Comece a partir de hoje a transformar a prática do seu aluno de forma potente e segura. E sabe como é que você vai conseguir fazer isso? Através de um caminho onde você vai aprender de forma rápida, fácil, lúdica e divertida. Sei que isso parece bom demais para ser verdade. Eu também duvidaria se eu não tivesse visto a transformação de centenas de alunos que participaram, comigo desse processo, desse caminho, seja nos encontros online, seja nos encontros presenciais. E agora eu quero te apresentar alguns desses depoimentos, algumas dessas transformações. Porque eu sou apaixonada por anatomia, biomecânica, cinesiologia, mas é sempre tão bom ver uma nova abordagem, uma nova perspectiva, um novo olhar, como a Germana ensina, né? E fazer com que a gente sinta essa conexão osso, músculos, a consciência, é incrível. Eu acho que é uma proposta fantástica que só vem agregar as pessoas que trabalham com o corpo e quem também quer conhecer o seu próprio corpo, ter essas percepções. Estou conseguindo com esse curso integrar o meu corpo e sentindo mais confiança dentro das vivências que eu estou aprendendo para levar isso para os meus alunos. E a anatomia vivencial vai muito além de descobrir se o braço está na postura certa, se a perna está na postura certa, mas sobre como liberar o que nos bloqueia para entrar na postura certa. De poder sentir cada movimento, cada expressão e de fazer com que seu corpo flua de uma forma tão livre e bonita. Eu já era fisioterapeuta quando me tornei instrutora de yoga, então eu já conhecia sobre anatomia do movimento, sobre biomecânica, cinesiologia, todos aqueles termos, todas aquelas estruturas já me era muito familiar. Mas o que eu não imaginava é que eu ia enfrentar um grande desafio. Como transpor todo esse conhecimento para a prática do meu aluno? Como fazer com que ele entendesse, e mais do que entender mentalmente, como ele conseguiria executar aqueles comandos que eu trazia. Então, como é que ele conseguia entrar no asana, entrar nas posturas, meditar por mais tempo, utilizando todo aquele conhecimento que eu trazia. E isso foi bem desafiador para mim. E eu senti que eu precisava buscar mais, beber de outras fontes, buscar em outros métodos, em outras abordagens, outros trabalhos, e fui para o caminho da educação somática. Estudei vários métodos, entrei na formação do método Feldenkrais, de consciência pelo movimento, e comecei a trazer esses elementos, essas experiências, e descobri algo que foi muito importante, que o caminho da vivência, o caminho somático é o caminho mais potente de aprendizado. E aí nasceu a anatomia vivencial, né? A alma desse trabalho, a base desse método é que ele é uma experiência que se propõe a trazer essa vivência, a trazer essa experiência como uma ferramenta de aprendizado. E nasceu o Anatomia Vivencial. Eu comecei a viajar pelo Brasil, levando imersões, cursos, tudo nasceu em Porto Alegre, tenho um carinho especial por essa cidade. Mas ao longo desses 11 anos eu passei por centenas de alunos e testemunhei essa transformação. Eu vi que, de fato, eles transformaram a partir da sua própria transformação pessoal e conseguiram ajudar os seus alunos a avançar mais rapidamente, a transformar a sua prática yoga numa prática potente e segura. E nessa experiência, nessa jornada, surgiu também o nosso chamado para levar para mais pessoas o Anatomia Vivencial na sua versão online. E essa proposta do digital, né, que nasce agora do Anatomia Vivencial, ela vem pautada muito pela experiência desses 11 anos, né, de todas as queixas, de todas as questões que eu ouvi dos instrutores. E a maior queixa que eu sempre escutei dos instrutores é que estudar anatomia, primeiro a anatomia do movimento, que a anatomia era um conteúdo, né, um conteúdo difícil, chato, aquele conhecimento mais duro, né, pouco acessível. A maioria dos instrutores não vem da área de saúde, então não tem esse conhecimento prévio. E em segundo lugar, não em segundo lugar em termos de prioridade, mas ali junto com uma queixa bem frequente Germana,
por eu não saber, não conhecer essas estruturas, não conhecer como o corpo se movimenta, não conhecer o que é que tem ali naquela região por baixo da pele, eu até vejo meu aluno quando ele não consegue fazer uma postura, um asana, mas eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei a causa, né? Como que eu posso ajudá-lo a melhorar aquela postura, fazer a postura de uma forma executar a postura de uma forma mais segura, né? Essa é uma grande questão. Então a gente começa nessa experiência olhando para um aspecto. Eu vou aprender anatomia, né? Que já que é uma área de conhecimento vasta, do dia para a noite, né? É algo mágico? Não, mas eu te disse no início que a promessa, né? A proposta da anatomia vivencial é ser fácil. É ser fácil e ser prazerosa, né? E a gente continua com esse compromisso. E para que ela seja fácil, a gente precisa escolher ou selecionar por onde a gente começa. Sabe quando uma criança começa a andar? Então a gente precisa aprender a dar os primeiros passos. E esses passos, eles precisam olhar para a nossa vivência prática. Então, tudo que um instrutor precisa saber sobre a anatomia do movimento, é um conhecimento que precisa ser colocado em prática. E eu agora quero trazer um exemplo para você de algo que a gente sempre vê nas nossas aulas e que os instrutores trazem, né? Já ouvi muito instrutor trazendo como queixa sua, uma queixa pessoal. Quando a gente tem essa noção, né, desse olhar do corpo, sobre a anatomia do movimento e principalmente sobre a perspectiva vivencial, a gente começa a entender, né, e refinar o nosso olhar. Então vamos pensar em uma prática que é bem comum, vou trazer uma situação bem comum que a gente encontra em sala de aula. Vamos trazer o asana Paschimottanasana, né? Então, vamos pensar naquele momento onde o aluno está sentado, com as pernas estiradas, e ele vai se mover com o tronco à frente e ele leva as mãos, conseguem tocar os pés. O que é que a gente mais observa nos nossos alunos? Que eles focam, né? O desejo deles é tocarem os pés de todo jeito, a qualquer custo, né? Então, aquele ditado popular, os fins justificam os meios. Eu quero tocar os pés e eu vou fazer tudo para conseguir fazer isso. O que é que a gente observa em muitos alunos que tem encurtamento nessa cadeia posterior, nesses músculos da cadeia posterior? E aí, claro, depois a gente explica um pouco mais sobre isso, mas toda essa rede, né, de miofascial, né, tecido muscular e tecido facial, ela está oferecendo muitas vezes uma resistência. É muito comum esses músculos estarem encurtados. E aí, o que é que a gente tem um grupo especificamente, e aí a gente estuda, né, esses grupos musculares, mas a gente tem um grupo que a gente chama dos isquiotibiais. São músculos que se prendem numa estrutura óssea, que é o isquio, e lá na tíbia. Quando eu levo o tronco à frente, esses músculos eles vão, né, ter um distanciamento do seu ponto de origem e do seu ponto de inserção. E a gente aprende, estudando a anatomia do movimento, que toda vez que eu afasto esses pontos, se esse músculo está encurtado, ele vai oferecer uma resistência. E qual a resistência que os isquiotibiais podem oferecer? Eles não liberam o isquio para ir lá para trás, porque quando eu movo o tronco à frente, a minha pelve, a minha bacia, ela se move, né? Ela se move à frente. As asas dos ilíacos vão à frente, em direção ao fêmur, e o isquio vai lá para trás. Então, eu aumento a distância dos pontos de origem e de inserção, que são os dois pontos onde esses músculos se fixam. E aí, quando eu não libero, e a gente tem também um outro grupo que eu ensino para os meus alunos, o grupo dos rotadores externos, que também fazem oposição a esse movimento, que também vão sofrer ali um aumento, né, dos pontos de origem e inserção, quando eu levo a minha bacia à frente. E aí essa resistência que esses grupos fazem, seguram minha pelve lá em cima. Então eu já começo
com o movimento bloqueado na sua origem. Então, a bacia não desce. E aí, o que é que os alunos fazem? Eles levam o que está liberado, o que está disponível. Leva os ombros, leva a cabeça e mãos e braços. Que o objetivo na cabeça do aluno é: eu tenho que tocar o pé a todo custo. Né? E a gente estuda, né, dentro da anatomia, a gente olha também para algumas noções de biomecânica. E o que a gente descobre? Levar o tronco à frente dessa forma pode ser um mecanismo de lesão para o meu aluno. Porque eu vou gerar uma sobrecarga. E sabe quem é que sofre mais com essa sobrecarga? A coluna lombar. Então, a minha lombar, ela vai receber essa sobrecarga. Então, a gente começa a ver que é fundamental que você tenha noção, né, do que está acontecendo quando o seu aluno faz um asana. Né? Quando ele não consegue fazer, o que está limitando? Né? O que está impedindo esse movimento de acontecer? Essa situação do Paschimottanasana é só um exemplo. Né? Então, a gente observa que o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer essas estruturas que limitam, que impedem. Eu preciso criar habilidade para conduzir o meu aluno para que ele acesse esse movimento a partir da coxofemoral, que é uma articulação super importante, que a gente geralmente limita o movimento dela e não tem muita consciência disso. E eu preciso liberar essa cadeia posterior. E eu tenho algumas estratégias, a gente traz um conceito também, existem coisas no asana que são negociáveis e tem coisas que são inegociáveis. Então, eu preciso liberar esses isquiotibiais, eu posso dobrar um pouquinho os joelhos, eu posso colocar um apoio lá para o meu aluno sentar, eu trago a consciência dele que ele precisa levar o centro, né, em direção às pernas. Eu trabalho com a imagem, por exemplo, de dar referência ao meu aluno. Então, se eu trago uma referência para ele de levar esse osso aqui no centro do peito, o externo, em direção às coxas e não os ombros avançarem, não a mão chegar de qualquer jeito. A gente trabalha alguns conceitos também de que o centro tem prioridade em relação à extremidade. Não adianta eu querer executar o asana de qualquer forma, se é um asana que envolve as extremidades se unirem. Mas esse tronco, esse centro, essa relação bacia e coluna, está permitindo que esse movimento aconteça? Né? Ou eu estou usando aquele ditado popular, os fins justificam os meios? Né? Então, assim, eu trouxe o exemplo da Paschimottanasana só para mostrar para vocês o quanto é essencial para todo instrutor de yoga ter noção do corpo ou das estruturas ligadas ao corpo em movimento. Né? Então, nós lidamos na nossa prática física, quando a gente está executando um asana com o nosso aluno, quando a gente está ensinando os pranayamas, quando a gente está preparando o corpo para a prática meditativa, em especial as práticas do yoga, elas sempre nos levam à prática meditativa, é o nosso, né, fim principal. Então, todo esse arsenal prático que utiliza o corpo físico, nós estamos utilizando a experiência do corpo em movimento. E todo instrutor de yoga tem que ter noção disso, né? O que é que eu estou oferecendo para o meu aluno? Eu estou oferecendo uma experiência de um movimento. E o que é que esse movimento vai gerar, né, no corpo dele? Esse movimento, ele está sendo executado de uma forma correta, saudável? Eu estou conseguindo acessar os potenciais de ação para aquele asana específico? Eu sei lidar, por exemplo, eu sei ajudar o meu aluno a fazer ajustes para evitar lesões? Né? Ou um aluno que chega para mim com queixa, com dor, com limitação, eu sei lidar, né, com esse cenário? Então, tudo isso, gente, é fundamental para que a gente aumente a nossa credibilidade enquanto instrutores de yoga, para a gente se sentir mais seguro perante o nosso aluno, para a gente construir com ele, né, uma prática que efetivamente vai transformar a sua vida. E a gente sabe que no caminho do yoga, as práticas físicas, elas são ferramentas que são práticas psicofísicas. Então, a gente está ali
ajudando junto com o nosso aluno, conduzindo no caminho de expansão da consciência. Mas a gente começa aqui, ó, nessa estrutura física, músculos, ossos, articulações, linhas de força, tração, apoio, contrapoio. Quer dizer, são conceitos que a gente pode usar e pode transformar a prática do nosso aluno. Então, deixa eu te explicar o que vai acontecer ao longo dessa semana. Amanhã, terça-feira, a gente vai ter uma live com o tema ainda dos primeiros passos da anatomia vivencial. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse cenário, sobre esse tema. A gente vai aprofundar um pouco mais essa temática. Na quarta-feira, eu quero te convidar para uma aula prática. A gente vai ter uma prática somática, que é uma das ferramentas metodológicas que eu utilizo no Anatomia Vivencial, que ela é super potente, tanto para desenvolver, né, despertar essa consciência perceptiva, que a gente vai falar muito sobre ela na anatomia vivencial, como também como um excelente preparatório para a execução dos asanas, né? Então isso é na quarta-feira, a nossa aula prática. E na quinta-feira nós teremos um webinário onde eu apresentarei a listinha de todos os elementos que não podem faltar, né, nos primeiros passos dessa jornada do instrutor de yoga, né, sobre esse olhar aí da perspectiva da anatomia vivencial. E após o webinário é quando a gente de fato vai abrir as inscrições para você poder se inscrever e participar dessa jornada conosco, tá bom? Então aguardo vocês. Amanhã a gente se encontra.